Olá, me chamo Anonymous. Vou falar de um assunto muito delicado e que poucos se interessam em analisar pelo simples fato dessa personalidade representar seu pensamento ideológico político partidário. Vou dar uma dica. Esse personagem uma vez falou: "Estou aqui nas montanhas de Cuba sedento por sangue." Sabem quem é? Ainda não? Quem falou em Che Guevara acertou em cheio. Che Guevara, amado por muitos, odiado por outros tantos, o argentino é um dos maiores sucessos comerciais e um dos assassinos mais brutais da história recente. Não é à toa que um homem tão intensamente amado e odiado seja familiar para a maioria das pessoas no mundo ocidental. Para muitos essa figura representa uma celebridade que tirou as garras miseráveis do imperialismo norte-americano representando a liberdade em seu país que é Cuba. Mais do que isso, para eles essa personalidade representa um grande suspiro da democracia em toda a América Latina, levando um governo mais justo e igualitário para todos. Um ícone, um revolucionário, um escritor, um guerrilheiro, são esses os adjetivos que admiradores fiéis representam toda a sua credibilidade estampada em camisas e acessórios. Pena que poucos conhecem sua verdadeira história, que na verdade representa um sujeito horrendo, vazio, estúpido, sádico e principalmente psicótico. Outra frase proferida pelo mesmo: "Querido pai, hoje descobri que realmente gosto de matar." O detalhe é que essa matança de que ele gostava muito raramente era feita em combate. O que ele gostava mesmo era de matar a queima-roupa homens e garotos amarrados e vendados de forma cruel e totalmente desleal. Na verdade, a única façanha genuína na vida de Che Guevara foi o homicídio em massa de homens e garotos indefesos. De sua própria arma, dezenas morreram. Sob suas ordens, milhares foram aniquilados. O termo ódio era uma constante em seus escritos. Ele escrevia frases como: "Ódio como um elemento de luta, um ódio que é intransigente, um ódio que é tão violento que impulsiona um ser humano para além de suas limitações naturais, fazendo dele uma violenta e fria máquina de matar." Dentre suas perturbadas fantasias, a mais proeminente era a implementação de um reino continental stalinista. Para atingir esse ideal, o jovem problemático almejava milhões de vítimas atômicas. Seu intenso desejo por sangue foi amplamente satisfeito no extermínio de cubanos anticomunistas, uma espécie mamária que os iluminados de todo o mundo consideram uma peste insuportável. De início, o perturbado jovem argentino assumiu o papel de principal executor dos homicídios em massa de cubanos indefesos, estraçalhando os crânios de suas vítimas, que jaziam convulsionadas no chão, com tiros de sua própria pistola. Mas dado o aumento no volume de serviço, a tarefa acabou se tornando fatigante, o que fez com que o argentino designasse alguns capangas cubanos para o trabalho, facilitando dessa forma a matança em série. Não que ele tenha se distanciado da carnificina. Na realidade, ele se deliciava tanto com o processo que uma janela especial foi construída em seu escritório, permitindo que ele visse e se regozijasse com a orgia sangrenta no campo logo abaixo de sua janela. Em um famoso discurso em 1961, Che denunciou o espírito de rebeldia como sendo algo repreensível. A juventude deve abster-se de questionar de modo ingrato as ordens governamentais, ordenou Guevara. Em vez disso, ela deve se dedicar completamente aos estudos marxistas, ao trabalho, para o governo, e ao serviço militar, para matar os desobedientes, e ai daqueles jovens que ficarem acordados até tarde da noite e chegarem atrasados para o trabalho, forçado pelo governo. Os jovens, escreveu Guevara, devem aprender a pensar e agir como uma massa única. Aqueles que escolherem o próprio caminho, como deixar o cabelo crescer e ouvir música imperialista yankee, serão denunciados como dejetos e delinquentes. Em seu famoso discurso, Che Guevara até mesmo jurou fazer com que o individualismo desapareça de Cuba. É criminoso pensar como indivíduos. Dezenas de milhares de jovens cubanos aprenderam que as ameaças de Che Guevara eram mais do que mera linguagem bombástica. Já em meados dos anos 60, o crime de se parecer com um roqueiro ou ter um comportamento efeminado fez com que a polícia secreta cubana retirasse das ruas e parques de Cuba milhares de jovens e os jogassem em campos de concentração que tinham os dizeres: "O trabalho fará de você um homem" em seu portão principal, bem como homens com metralhadoras localizados estrategicamente em torres de observação. Outro dado importante de se notar é que ele foi um dos grandes símbolos da Revolução Cubana que lamentavelmente matou milhares de pessoas. Esses são os números exatos das mortes ocasionadas por esse governo cruel. Fuzilados, 5.621 mortos. Assassinados extrajudicialmente, 1.163.
Presos políticos mortos no cárcere por maus tratos, falta de assistência médica ou causas naturais, 1081. Guerrilheiros anticastristas mortos em combate, 1258. Soldados cubanos mortos em missões no exterior, 14.160. Mortos ou desaparecidos em tentativas de fuga do país, 77.824. Civis mortos em ataques químicos em Mavinga, Angola, 5.000. Guerrilheiros da UNITA mortos em combate contra tropas cubanas, 9.380. Total, 115.127. Não inclui mortes causadas por atividades subversivas no exterior. O falecimento dele ocorreu no dia 9 de outubro de 1967. Tropas da Bolívia mataram o líder revolucionário Ernesto Che Guevara. Companheiro de Fidel Castro, sonhava em estender a Revolução Cubana para todo o continente latino-americano. Após a execução de Ernesto, um médico militar amputou suas mãos. Oficiais do exército boliviano transferiram o corpo de Guevara para um local desconhecido e o enterraram como indigente, se recusando a revelar se seus restos mortais foram enterrados ou cremados. Suas mãos foram conservadas em formol para serem enviado a Buenos Aires para identificação de impressões digitais. As impressões digitais de Che estavam no arquivo da polícia argentina. Depois, após a confirmação, as mãos foram enviadas a Cuba. Infelizmente, muitas pessoas o enxergam como símbolo de liberdade, democracia e igualdade, mesmo sabendo que o seu âmbito era ditatorial e sangrento, ceifando vidas inocentes que discordassem de suas ideias. Muitos dos estudantes e professores universitários que acham que ele é o símbolo da democracia na América Latina esquecem de contar esses detalhes cruéis e tristes que atentam contra a humanidade. Um homem pode morrer, lutar, falhar, até mesmo ser esquecido, mas sua ideia pode modificar o mundo mesmo tendo passado 400 anos, independentemente se a ideia é a pior de todas contra a raça humana.